Defesa Civil de São Paulo prorroga gabinete de crise e monitoramento de chuva. Ainda vem muita água por aí. Assunto para ela, claro, a nossa repórter Tauane Catan. Tauane, boa tarde, seja muito bem-vinda ao Jornal da Oeste. Boa tarde, Geise, boa tarde à nossa audiência. Eu estou aqui no Palácio dos Bandeirantes, onde foi criado o gabinete de crise e ele vai ser prorrogado até domingo, 2 de fevereiro. Ele ia ser finalizado na terça-feira, 28, mas por causa dessas chuvas que causaram enchentes e alagamentos em São Paulo, nós vimos imagens de estações de trem e de metrô muito alagadas, pessoas em desespero ali. Então, como a previsão dos próximos dias é de chuva, o gabinete de crise vai se manter. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências, ocorre que a zona de convergência se aproxima do Atlântico Sul e isso faz com que as nuvens se mantenham carregadas, gerando aí precipitação e mais temporais. As áreas mais afetadas incluem a Grande São Paulo, o Vale do Ribeira, Vale do Paraíba, o Litoral Paulista e regiões do interior também, que apresentaram enchentes e deslizamentos de terra. Inclusive, Geise, na semana passada, na sexta-feira, quando houve aquela forte tempestade em São Paulo, as pessoas receberam o alerta da Defesa Civil pelo celular. Essas notificações são enviadas, é uma nova tecnologia, alerta extremo, indicando aí que as pessoas podem usar o número de emergência 199 para ligar em caso ali de situação muito perigosa e para evitar áreas de alagamento, áreas em que a chuva está muito, muito forte. Nós vamos conversar agora com o Tenente Rocato, vai explicar um pouquinho dessa tecnologia para a gente. Rocato, tudo bem? Obrigada pela entrevista. A gente quer entender como que são feitas essas notificações. Há algum critério mínimo de volume de chuva? Existe o alerta extremo e o alerta severo? Qual que é a diferença? Boa tarde a todos. Sim, o alerta ele é enviado de forma gradual, é feita uma análise técnica pelo meteorologista, acompanhando todas essas imagens de radar, satélite, e é importante até explicar isso para a população ela continuar cadastrando no alerta SMS 4099. Então, via de regra, esse alerta ele é primeiro enviado pelo SMS, diante de um cenário de maior risco, com a chuva aumentando naquela região, formação de pontos de alagamento, esse alerta ele parte para um nível severo, e se necessário, já foi, inclusive como foi enviado ontem para o município de Guarujá, pode até ser enviado o alerta extremo, que daí é aquele alerta mais crítico realmente para evacuação das áreas de risco. Então, tudo isso através de uma análise técnica feita pelos nossos meteorologistas. No caso do alerta extremo, não precisa ser cadastrado. Isso, tanto o alerta severo quanto o alerta extremo é uma nova ferramenta, que é a ferramenta Defesa Civil Alerta, que ela utiliza uma tecnologia de envio via Cell Broadcast. Então, para esses dois alertas, independente de cadastro, todas aquelas pessoas que estiverem dentro daquela área selecionada pelo meteorologista, dentro do polígono, irão receber esse alerta. Já para o alerta SMS, é importante, a gente reforça para a população de continuarem se cadastrando, basta enviar o seu CEP para o número 4099. É um serviço gratuito e a pessoa pode realizar o cadastro de quantos CEPs for de interesse. Tem um volume mínimo de chuva para que isso seja disparado? Sim, através das imagens de radar, ele consegue identificar o que os meteorologistas chamam de taxa de precipitação, que é a quantidade de chuva que está caindo ali naquele momento. Sempre que o radar indica uma taxa de precipitação de pelo menos 50 milímetros por hora, que já é uma chuva forte, uma chuva extrema, já entra nessa análise, né, acende aquela luz de alerta para o meteorologista ali, já entra na análise ali para envio ou não, dependendo do risco desse alerta. E para o alerta extremo, principalmente quando os acumulados das últimas horas já ficam elevados, por exemplo, ontem para Guarujá, acima de 80 milímetros num curto período de tempo, já aumenta esse risco de deslizamento e aí também já entra na análise para envio desse alerta. E a previsão é muita chuva nos próximos dias, não tem trégua? Sim, nós inclusive finalizamos agora uma reunião com o nosso time aqui de meteorologistas e mantém esse cenário, né, todos os modelos, as últimas atualizações dos modelos mantêm esse cenário de bastante chuva para todo o estado de São Paulo, até pelo menos o domingo, por conta da combinação de todos esses sistemas aí que vocês já comentaram, então da área de baixa pressão aqui na costa do Sudeste, da zona de convergência do Atlântico Sul, trazendo toda a umidade aqui para o estado de São Paulo. Então é um cenário de muita atenção, principalmente até o domingo, por conta dessas chuvas intensas. Pode repetir o telefone para cadastro, por favor? Sim, basta enviar o seu CEP por SMS para o número 40199. Então, 40199. 40199. Entra lá no campo de SMS do seu celular,
No texto da mensagem vai digitar o CEP de interesse, aí pode ser quantos CEPs a pessoa quiser, às vezes vai cadastrar o CEP do local de trabalho, local de residência, vou viajar no final de semana, quero cadastrar um CEP também, é gratuito, não tem limite, enviou lá por mensagem de texto esse CEP para o número 4099 e já passa a receber esses alertas emitidos pela Defesa Civil. Muito obrigada, Tenente. Geise, inclusive, não é só em São Paulo, não. No Rio de Janeiro, essa chuva extrema dos últimos dias acabou matando 3 pessoas, 2 delas na Zona Oeste. Uma casa desabou, matou 2 e outras 2 ficaram feridas. E lá na Zona Sul, na favela Rocinha, um deslizamento de terra matou uma pessoa, infelizmente. Ali próximo, no Morro do Vidigal, por exemplo, também houve deslizamento de terra que atingiu ônibus, outros veículos, algumas vias interditadas, como é o caso da via Niemeyer, que liga o Leblon a São Conrado. Também a ciclovia Tim Maia, por causa do forte temporal, caiu no mar. Então, a situação realmente de caos ali dos últimos dias no Rio de Janeiro, desde a quarta-feira. Quarta-feira, inclusive, foi o dia em que houve esses deslizamentos de terra que causaram esses acidentes e essas mortes. A Defesa Civil do Rio também utilizou esse disparo de notificações a partir da quarta-feira às 18 horas, esse novo sistema que ele serve para avisar as pessoas de alerta extremo, como o tenente falou, alerta severo também, e para pedir que elas tomem cuidado com essas áreas muito alagadas. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, chegou a publicar um vídeo em que pede para que as pessoas se acostumem com esses alertas, porque elas se mostraram tanto quanto assustadas quando receberam essas notificações. É um sistema de alerta de desastres de grande perigo que parte da Defesa Civil Nacional. O Rio de Janeiro entrou no estágio 2 de alerta, que é o segundo numa escala de 1 a 5. Então, muita água, muita chuva para os próximos dias, Geise.